Então, vamos começar hoje o capítulo Desenvolvimento Mediúnico, que é o capítulo 3 do livro Missionários da Luz. Vamos ver a introdução aqui do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Lucas 6,38. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E torturada ou tranquila em que colocas a própria mente, ele está chamando a atenção aqui de algo muito especial. Ele está dizendo, quando ele usa respirarás, significa viverás. Não é simplesmente uma sintonia que nós estabelecemos com o pensamento que não tem nenhum resultado a mais em nossa vida, não. Na verdade, a gente vive de acordo com aquilo que a gente sintoniza. Por isso é que ele coloca, respirarás na zona superior ou inferior, torturado ou tranquilo em que colocas a própria mente. Então, aonde nós estabelecemos as nossas conexões mentais, em termos de companhias espirituais, é onde de fato nós vivemos. E dentro da organização na qual te comprases, viverás com os gênios que invocas. Aqui é justamente quando nós somos chamados à exata responsabilidade. As companhias espirituais que nós estabelecemos para o convívio conosco, elas são resultado da nossa invocação. E a gente invoca através do que a gente sente, do que a gente dirige atenção e objetivo, aquilo que de fato é interesse nosso, ali nós estamos invocando semelhantes que tenham aqueles gostos. Continuando, as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Vejam só que coisa. Aqui, novamente, nós somos chamados à consciência de que o que acontece fora de nós é decorrente, interage, tem tudo a ver com aquilo que a gente estabeleceu interiormente. O mundo de fora é o reflexo do nosso mundo de dentro. É por isso que ele coloca aqui, as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Então, o cuidado maior que a gente tem é justamente naquilo com que a gente se identifica, reflete e armazena no nosso íntimo. Então, vamos aqui iniciar o assunto desenvolvimento mediúnico. Eu trouxe aqui, até a servir de uma introdução bem rápida, uma pergunta desse livro Consolador. Porque a pergunta diz assim, dever-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade? Que é uma pergunta bem direta a respeito desse assunto que nós vamos abordar. E Emmanuel começa a resposta dizendo o seguinte, é a questão 384. Ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno toda espontaneidade é necessária, observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea nas expressões mais simples. Deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade. Seja essa possibilidade psíquica a mais humilde de todas. E concluindo, ele diz o seguinte, a mediunidade não deve ser fruto de precipitação, nesse ou naquele setor de atividade doutrinária, porquanto em tal assunto toda a espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. É claro que Emmanuel aqui se refere à mediunidade ostensiva, e não àquela que também esse livro Missionário da Luz vai abordar, que é a da qual todos nós participamos. Mas na mediunidade ostensiva, a espontaneidade é matéria imprescindível, de tal maneira que não haja indução e muito menos forçar a pessoa a participar, a trabalhar em reunião mediúnica,
ou dar passividade a espírito, sem que isso surja de forma a mais espontânea possível durante as reuniões. É isso que Emmanuel aqui nos chama a atenção. Vamos aqui para o nosso estudo. Eu escolhi já um parágrafo aqui um pouco adiante, e aqueles que tenham visto algo mais importante antes, a gente pode voltar. Diz o seguinte: mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina, para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura, sem a preparação necessária. A excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Eu coloquei isso aqui de primeiro lugar, mais pelo aspecto de importância abrangente para a questão da mediunidade. Porque é na doutrina espírita que a mediunidade ganhou um nível de importância e de consonância, de harmonia com o Evangelho do Cristo, que não há em nenhuma outra doutrina. Então, quando André começa dizendo aqui que a mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito, ele se refere justamente à passagem do livro bíblico chamado Atos dos Apóstolos, aonde houve o chamado derramamento do Espírito Santo em termos de mediunidade nos apóstolos que estavam iniciando a igreja cristã primitiva. Então aqui André Luiz enfoca esse aspecto. E continuando ele diz: luz divina, para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. É importante essas observações de Emmanuel pelo seguinte aspecto também. Nós trazemos, devido às interpretações distorcidas e conflitivas das igrejas evangélicas e da igreja católica mesmo, a respeito do que é mediunidade, confundindo com necromancia, com a prática que havia no Antigo Testamento de invocar os mortos com finalidades de resolver problemas materiais e outros. É preciso saber que esse conteúdo, nós temos um passado grande de reencarnações nessas doutrinas. E agora, ao adentrarmos no Espiritismo, esse conceito é todo renovado, mas precisa ser renovado em profundidade, porque senão a gente pode agora aderir em termos mentais, mas dentro de nós haver os conflitos a respeito de ser uma prática condenada na Bíblia, que na verdade tem que estar bem focado que não é. Emmanuel aqui coloca luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão e o azeite da boa vontade pura, sem a preparação necessária, a expulsão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Por isso é que normalmente nas casas espíritas as reuniões mediúnicas são reuniões privadas e que não tem um acesso fácil a quem está começando a conhecer o Espiritismo. Então tem que se levar em conta que isso está plenamente em harmonia com a revelação espírita. Por quê? O ingresso no reino invisível, ou no nosso caso na reunião mediúnica, é quase sempre uma viagem aos círculos de sombra, se não houver a preparação necessária para isso, onde muitas vezes pode se estabelecer processos obsessivos e de desequilíbrios mentais graves em quem não conhece a doutrina. Esse capítulo, para quem não leu, ele é justamente uma conversa de André Luiz com o espiritual Alexandre, onde eles vão fazer uma visita a uma casa espírita onde haverá uma reunião mediúnica. Exatamente. Então, assim, é a visão do mundo espiritual do que acontece numa reunião mediúnica. E é a visão dos encarnados, da preparação dos encarnados, aí vai chamar a gente para responsabilidade grande diante da visão espírita, não é isso? Exatamente. Inclusive, tem um ponto importante diante do que André citou, que é de que
as mensagens, o conhecimento que a gente adquire nas obras de André Luiz, eles têm que ser contextualizados com a nossa vivência diária. Ou seja, isso que é colocado aqui, em grande parte, serão advertências, serão esclarecimentos para que não ocorra isso. E não para que tenha pessoas que queiram endossar a prática errada, dizendo, não, mas lá no livro Missionários da Luz tinha gente que ia para a reunião mediúnica alcoolizado, ou que ia com vários distúrbios, mas a gente vai analisar os distúrbios a título de não fazer essa coisa errada, porque é importante se ver isso. Às vezes a pessoa vê, como até o caso mesmo da passagem de André Luiz no umbral. Infelizmente muitos espíritas usam até esse tipo de sofisma. André Luiz ficou 9 anos no umbral, quantos anos eu não vou ficar? Vejam, isso é um sofisma, porque aquilo que aconteceu com ele é advertência para que não aconteça com outros, não para que se pegue aquilo como um contexto de que aconteceu com ele, comigo vai acontecer igual ou pior. E aí a pessoa já está entrando de uma forma errada de interpretar as lições que o livro traz. E essa fala aí, né, essa colocação que é feita por Alexandre, ele fala justamente que quando eles chegam lá, eles começam a escutar a conversa dos participantes da reunião, né, e das antecipadas, antes de começar a reunião, eles já se reclamavam, porque não estavam conseguindo, né, o desenvolvimento da mediunidade. E achando que nós estamos abandonados, né, como se a prática mediúnica fosse um presente para eles, e assim, então, o que está acontecendo? A gente ao Deus dará, em outras palavras, que exatamente, como se fosse apenas uma questão mecânica. Exato. Não houvesse uma conquista espiritual. Exato. Conquista espiritual, exatamente. Porque todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Né? Exatamente. Eles acham que é somente sentar, pegar o lado. Antes dessa passagem, ele conta, acreditam no mecanismo absoluto das realizações e esperam um progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Eis a questão. Infelizmente, a gente sabe que mesmo nos dias atuais, tem muitos espíritas que participam de reuniões mediúnicas e que esperam o desenvolvimento das faculdades sem o esforço de autotransformação, de equilíbrio moral e espiritual, e esperam que simplesmente frequentando a reunião mediúnica, as faculdades ganhem um afloramento que não vai ganhar, até inclusive como o resultado da ausência de esforço deles nesse sentido. Porque ainda nos dias atuais, infelizmente ainda ocorre muita gente que trabalha na reunião mediúnica e que não faz o esforço de melhoria pessoal e nem participam de outras atividades nas casas espíritas, o que se torna um desastre. Porque participar de reunião mediúnica e não estar envolvido em atividades doutrinárias ou assistenciais da casa espírita é um problema. Se não já é um problema instalado, é um problema em instalação, porque facilmente abre portas ao estabelecimento de processos obsessivos, porque é necessário que o médium ele tenha no seu trabalho mediúnico um enfoque de subsídios de outras áreas onde ele atua. Não é ir só para a reunião mediúnica desenvolver a mediunidade. Então esse é o segundo slide, que diz o seguinte: alcançam grandes sensações, esbarram nas perplexidades dolorosas, fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente, e para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Veja, a questão aqui ela é muito lógica e certa pelo seguinte:
há muitas pessoas que participam de reunião mediúnica, que presenciam fenômenos autênticos e de causar impacto, mas como não fazem nenhum trabalho em termos de aprimoramento íntimo, de vivência do que aprende no Espiritismo, aquelas convicções que vêm do fenômeno duram muito pouco. E há uma razão bem lógica para isso. A razão lógica é porque nós trazemos um passado encidimentado no materialismo, de diversas encarnações. Facilmente provas que a gente tenha de imortalidade da alma, que não estejam associadas a uma transformação íntima nossa, é água jogado, é poeira ao vento, vai embora. A gente só ganha convicção em termos de mediunidade, de fenômeno mediúnico, se tiver associado a um trabalho de vivência íntima, de prática do que a gente aprende no Espiritismo. Se não tiver, pode ver prova de mediunidade à vontade. A pessoa é o próprio médium. E depois que ele sai da reunião, ele duvida sobre o que se passou com ele. Pode ter sido o fenômeno mais autêntico. É porque nós, eu volto a dizer, nós trazemos um passado de materialismo, que só será resolvido através do conhecimento e da vivência do que agora a gente está conhecendo de espiritualidade e que precisa ganhar profundidade. Se não entrar para a vivência, não ganha profundidade e o que vai predominar em nós é as experiências múltiplas do passado, onde a gente não acreditava em espiritualidade. A gente pontuar também, quando você falou aí, da responsabilidade do médium, que não é porque está participando de uma reunião mediúnica, se ele não tiver em mente essas metas de evolução, de comprometimento, de melhoria íntima, ele se torna jogueiro dos espíritos. E muitas vezes eles caem na vaidade de achar que toda a comunicação que vem através deles são de espíritos sérios, certo? E que passam realmente, é um ciclo vicioso. A vaidade torna o médium cada dia mais joguete e ele cada dia mais passando informações, se achando cada dia mais importante, mais poderoso. E isso é um perigo muito grande. Isso é um problema para ele, para o espiritismo, porque as pessoas começam a perceber e acham que isso aí é uma coisa cotidiana, quando não é. Então, até surgirem os desastres morais. Exato. Ou surgirem provações grandes que o médium vai se sentir totalmente inabilitado a enfrentar. E quando dá informação a terceiros, que é muito mais grave, Soares. Exatamente. Nós aprendemos, inclusive, e aí é importante reforçar, que utilizar a mediunidade na resolução de problemas pessoais vai de encontro ao que a doutrina espírita coloca sobre a prática mediúnica. A prática mediúnica ela não é voltada para resolver problemas e provas necessárias que nós temos na nossa vida diária. Então, continuemos aqui. O que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? São bacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. Na ausência de terminologia adequada, chamemos-lhes larvas simplesmente. Eu separei esse trecho, que é aquele do rapaz que estava tentando desenvolvimento mediúnico, mas que tinha uma vida íntima bem perturbada. Mesmo ele sendo casado, ele tinha um convívio sexual promíscuo. E achava que isso não teria nada a ver com mediunidade, nada a ver com espiritualidade, e que, na verdade, ele poderia ter a vida particular dele, sem que isso tivesse uma implicação com a vida espiritual. Aqui nós aprendemos com André Luiz que tem tudo a ver, inclusive em termos do surgimento de, como o texto coloca, de bacilos espirituais, psíquicos. Ou seja,
vírus que atingiriam a saúde dele, provenientes do desequilíbrio moral dele. Porque no Espiritismo, é que diferente de qualquer outra religião cristã, é que nós aprendemos aonde a moral ensinada por Jesus tem repercussão direta sobre o nosso físico. Não é só algo em termos de preceito religioso de moral, não. É algo que, quando não se segue, há uma repercussão para a nossa vida física. Há uma conexão muito grande nisso. E na nossa vida física e de saúde. E também no perispírito, né? Porque essa visão aí, que significa aquele acervo de pequenos seres escuros, era André Luiz olhando o corpo espiritual dele, de onde possivelmente iriam surgir depois doenças no corpo físico. Provavelmente era assim. Que sairia do corpo espiritual para o corpo físico. Exatamente. Então não é só, não é só do físico, não. O desequilíbrio vai acompanhar, né, Soares? O corpo espiritual. Têm sido cultivados por este companheiro não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele. Então, ao mesmo tempo em que o desequilíbrio moral estabelecia um campo doentio para ele, também conectava ele com espíritos que se afinavam com aquele comportamento. Então, nós temos assim, em termos de esclarecimento da doutrina espírita, de que as nossas atitudes, o nosso comportamento estabelece conexões com espíritos e redundam em campos de saúde ou de doença, de bem-estar ou de desequilíbrio físico para nós. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida, e recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático. Mas adiante diz assim: admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se essa não fosse a existência em si. Vamos analisar aqui um pouco mais a questão, principalmente porque tem muito a ver com os dias em que nós vivemos, aonde, entre outras áreas de deturpação e de desequilíbrio pela sociedade materialista, o sexo tem ganhado um destaque e uma perturbação imensa. Inclusive, eu lembro aqui o livro Perturbações Espirituais, de Divaldo Pereira Franco, um dos últimos livros que veio pela mediunidade de Manuel Filomeno de Miranda, que nós recomendamos muito a leitura. Nesse livro é analisado nos primeiros capítulos o desastre moral de um dirigente de um centro espírita, que era também dirigente em reunião mediúnica, devido aos desequilíbrios dele na área da sexualidade. Ele casado, tendo filho já até adulto, mas que utilizava inclusive do centro espírita como ponte para estabelecimento de casos pessoais e íntimos com pessoas que começavam a conhecer o espiritismo. Até que é narrada uma situação onde chega uma jovem, vou contar rapidamente só para estimular a aquisição do livro. Nós temos para vender no Bezerra de Menezes, com 20% de desconto. É o livro Perturbações Espirituais. Então, o que ocorre? Uma jovem que está conhecendo o espiritismo chega para um atendimento fraterno e ele vai atender. E ela diz que o grande problema dela é que ela teria engravidado do namorado e não sabia o que é que ia fazer. E ele, a partir daí, através de todo um desequilíbrio que já era pertinente a ele, estabelece uma ligação afetiva com ela, até que ela outra vez vai para um atendimento e ele vai dizer a ela que tem a solução para o caso dela, e que a solução para o caso dela, segundo ele tinha percebido espiritualmente, era que
o meio de evitar que aquela gestação fosse à frente era se ela tivesse uma relação íntima com ele. E o resultado é que realmente ela vai se envolver com ele. Só que eis o problema maior. Na verdade, ela não estava grávida. Ela passou a estar grávida dele, depois de algum tempo. Depois de um mês ou outro, ela chega no centro e aí está o problema feito. Porque ela chega e quem quiser saber o desenrolar da história, que compre o livro, né? O que vale o livro, Perturbações Espirituais. Mas eu falei dele justamente porque tem a ver com a questão aqui desse slide que aborda o desequilíbrio na área da sexualidade. Então é algo que atinge todos, católicos, espíritas, evangélicos, de qualquer doutrina. E vez ou outra a gente tem conhecimento dos desastres nessa área, que no caso do espírita em particular, ele tem muito esclarecimento a respeito. E é chamado muito ao uso da razão e da lógica, principalmente quando ele sabe que a questão do comportamento moral dele tem a ver com os espíritos que acompanham ele. Não há como se ter um comportamento deturpado e desequilibrado em qualquer área de conduta moral e achar que está tendo uma boa assistência espiritual. Uma coisa vai de encontro à outra. No final aqui desse slide, quando diz: admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se essa não fosse a existência em si. Então, o sexo tem tudo a ver com a espiritualidade, essencialmente em termos de equilíbrio ou desequilíbrio, vai abrir campos para uma melhor educação e aprimoramento de faculdades mediúnicas, ou para degradação através de processos obsessivos. Então tem tudo a ver. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Lavas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo. E se não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe-ia talvez impossível a continuação da vida física. Isso é outra análise. Aí já é outro caso, né, onde a pessoa tinha todo um excesso em termos de alimentação, e isso provocava um impacto sobre vários órgãos internos. Então, uma coisa foi a análise sobre o sexo desequilibrado, agora outra análise sobre a alimentação desequilibrada, né? Aonde, de certo modo, a glutonaria, que mais adiante é falada, é colocada como advertência do álcool, primeiro, e do álcool. Então, é o sexo, do álcool e depois da alimentação. Exatamente. E no caso do álcool, infelizmente, por mais advertências que haja nos livros espíritas, ainda assim há um campo grande de desequilíbrio nessa área. Sobretudo pelo estabelecimento do chamado vício social, onde a pessoa sistematicamente bebe todo final de semana e acha que não é alcoólatra. Porque na medida em que a pessoa sistematicamente ela faz uso de qualquer bebida alcoólica todo fim de semana, ela está se tornando dependente do álcool. Não importa se é um vinho, se é uma cerveja, se é algo que tenha menos teor alcoólico, mas se passa a se repetir sistematicamente, o alcoolismo está se estabelecendo, que é um problema sério, difícil, inclusive, pelas conexões espirituais que são estabelecidas. E aqui o resultado em termos fisiológicos. Então surgem larvas destruidoras, né? A questão das glândulas, aqui quando fala sobre as glândulas sudoríparas, era o seguinte: se não fosse o suor abundante que ele teria, ele poderia até desencarnar pelos altos teores alcoólicos que ingeria. E estava lá na reunião mediúnica, né, causando
trabalho e não ajudando. Inclusive, nesse mesmo livro, né, ela tem o penúltimo capítulo sobre passes, onde alguém portador de certo comportamento alcoólico tem que ser isolado, espiritualmente falando, para não complicar o trabalho. Né? A pessoa chega com desequilíbrio desse numa reunião mediúnica, ela não só não vai ajudar, como ainda vai criar um trabalho para a espiritualidade resolver com ela. Antes ficasse em casa. Né? Antes ficasse em casa. O estômago dilatara-se horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Em grande zona do ventre, superlotada de alimentação, aí já é outro caso, viam-se muitos parasitas conhecidos. Então, comer de forma exagerada, e esse exagerado aqui é preciso a gente definir, porque tem muita gente que come muito e acha que come pouco, né? Eu me lembro porque, na verdade, diz a sabedoria chinesa que o ideal para qualquer um de nós saber se está comendo adequadamente é, por exemplo, quando a gente está almoçando, parar de almoçar antes de estar totalmente saciado. Quando a gente está totalmente saciado, já comeu um pouco mais. Se a gente conseguir parar um pouco antes, a gente estaria na medida ideal. Diz a sabedoria chinesa sobre isso. Porque é muito comum a gente comer em excesso. Se a gente estiver atento à comida equilibrada, agora veja, o problema maior ainda é quando é no dia da reunião mediúnica. Porque sempre, isso inclusive é uma advertência que tem naquele livro Desobsessão de André Luiz, né, no dia da reunião mediúnica, se possível, principalmente a última refeição antes da reunião, ser uma refeição leve, que evite trabalho gástrico durante a reunião, porque o máximo de possibilidades energéticas que a gente tenha favorecerão o êxito da reunião. E o processo de digestão gasta muita energia do nosso corpo. Aqui também, vejam, o resultado é que viam-se muitos parasitas conhecidos, decorrentes do excesso alimentar. Problema, continuemos. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos da alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. Ainda isso, já pensou? Né? Já pensou, como se diz, o excesso da comida estabelecendo processos obsessivos? Porque aqui, presa de seres de baixa condição é uma forma sutil de se dizer isso. Abertura de processos obsessivos pelo excesso de alimentação. A questão do equilíbrio comportamental, ele abrange muitos subitens nossos. Tudo aquilo que, de certo modo, inclusive a nossa consciência adverte, porque não temos dúvida que a pessoa, antes de cometer excessos, algo nela diz, tá bom. Mas aí a pessoa pula. Ocorre até em quem tem o vício do álcool. Muitas vezes ele tem um aviso, tá bom, mas aí ele pula. E aí estabelece a embriaguez mesmo. Quer dizer, a questão maior que o espírita, principalmente aquele que
está de fato querendo desenvolver suas faculdades mediúnicas, é que ele vai ter que ser alguém disciplinado. Se não for disciplinado, é melhor procurar outra área de atuação. Porque não há como estabelecer com a espiritualidade elevada um campo propício à mediunidade se não for em cima de disciplina e, no caso, às vezes mesmo, de uma forma natural, aonde a pessoa não faz isso como uma carga excessiva, mas porque ela aprendeu que é a melhor forma de fazer. O espiritismo cristão, já mais adiante um pouco, é a revivescência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual. Emmanuel aqui quer André Luiz aqui quer chamar a nossa atenção de uma forma bem explícita sobre o espiritismo cristão. Porque a gente sabe que o espiritismo por si só é cristão, mas quando ele coloca cristão é para dar bem ênfase ao fato de que é a revivescência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos vivendo a época singular da caminhada do homem na Terra, aonde no Brasil, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho, aonde aflora essa revivescência do Evangelho de Cristo. E a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. Aqui é para deixar bem claro que a mediunidade é muito importante. A gente, independente de ser médio ostensivo ou não, é chamado a ter um certo cuidado, porque todos participamos de possibilidades mediúnicas. Ora no campo intuitivo, no campo inspirado, e o pior é quando é no campo obsessivo. Mas todos nós intercambiamos com os espíritos desencarnados. E mais adiante, quando aqui ele diz, a mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns, que aqui é os médiuns ostensivos que ele se refere. Todas as criaturas a possuem. Isso é para deixar bem claro de que nós podemos e somos convidados através do estudo, do equilíbrio do comportamento, do equilíbrio moral, a estar aprimorando nossas possibilidades mediúnicas, se não no campo ostensivo, no campo intuitivo, percebendo de uma forma mais espontânea e natural conselhos e advertências dos espíritos do bem que nos orientem. Está inclusive mais apto a, quando enfrentar um problema inesperado, uma dificuldade maior, ter o campo aberto a receber uma orientação espiritual pelo pensamento sobre como agir. Para isso tudo vem de um correto esforço de desenvolvimento da mediunidade, mesmo que não seja a mediunidade ostensiva. Gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constitui atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com autoeducação sistemática e perseverante. Então, vários pontos aqui importantes para nós destacarmos. Quando diz que
A mediunidade elevada é conquista do espírito, para cuja consecução não pode prescindir, não pode deixar de lado das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários. Vamos entender cada um desses tópicos. Vejam, primeiro, das iniciações dolorosas. Tem muitas pessoas que, ao enfrentar provas difíceis e profundas, têm, através daquela prova, um despertamento de uma mediunidade ostensiva nela. Grandes abalos emocionais, perdas de entes queridos, acidentes graves, provações de uma intensidade maior, muitas vezes é a porta de abertura para a instalação do despertamento de uma mediunidade na pessoa. É claro que a pessoa já trazia em germe aquele campo de mediunidade ostensiva desde antes da sua encarnação. Mas faltava que um fator fosse o estupim para que aquele fenômeno começasse a ser produzido. Eu gostaria de pontuar que é uma Ótimo, pontue que temos tempo de sobra. Quando você fala do espiritismo cristão No item anterior. No slide anterior, aí é justamente uma conversa que existe entre Alexandre e André Luiz, e que ele fala assim: a maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo, certo? Aí mais embaixo ele fala de limpeza do vaso receptivo. Divide inexoravelmente a matéria e o espírito, certo? Aí ele se perde nisso. E é o que ele fala, que não existe separação, né? Aí ele fala assim: não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um apelativo comum, fazer a boa refeição de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis da força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. E isso provoca em André uma inquietação muito grande. E ele fala: e por que continuam dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não advertimos austeramente? Porque André é exatamente. E é quando Alexandre diz: não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus, no sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para o outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. Inclusive, esse ponto é importante, voltando a enfatizar aquilo que nós temos dito no começo. Ou seja, vejam só, esse grupo não estava recebendo as advertências que a gente está recebendo. Exatamente. Então, a gente não pode se colocar no nível de despreparo que eles estavam, achando que não, já que a espiritualidade diz que entende o problema deles, mas não entende o nosso que está lendo a análise do livro. Porque é algo que a gente sempre tem que ter muito cuidado no estudo das obras de André Luiz, porque em inúmeras delas vai haver situações de quedas e de erros de trabalhadores e de espíritas que é compreensível ali, mas não é compreensível para a gente que está vendo o caso. Para a gente que está vendo o caso, se espera coisa melhor, como diz o apóstolo Paulo. Para vocês que estão sabendo, a gente espera que vocês não vão fazer o mesmo. Por isso que será mais cobrado. Exatamente. Quem tem consciência e entende o certo, exatamente, não pode estar fazendo errado. Não pode estar fazendo errado. Aí está se comprometendo. E pensar realmente que esses excessos são fora da matéria. Entendeu? Que amanhã vai estar bem. E não é assim. Porque é um comprometimento. Não existe. Como ele tem uma partezinha que ele diz assim: eu não consigo perceber essa separação que eles percebem do corpo e do espírito. Eles veem que é um ser único, né? O que você faz no seu corpo
matéria, você transmite para o seu espírito. Tudo. Não é? A conexão é profunda. Exatamente. Voltando aqui ainda esse texto, gradativamente compreenderão que a mediunidade elevada não constitui atividade mecânica da personalidade, e sim conquista do espírito. Então é preciso que o espírito logre méritos e possibilidades para que tenha, né, para que conquiste. Sim, aí eu estava falando sobre as iniciações dolorosas, que são certas circunstâncias provacionais que fazem eclodir a mediunidade ostensiva, e depois dos trabalhos necessários com a autoeducação sistemática e perseverante. Ora, essa é a parte mais importante para aqueles que tenham o desejo do desenvolvimento da mediunidade, é saber que precisarão esforço e trabalho. Trabalho em termos de ser intermediário do bem para o semelhante, trabalho em termos de aprimoramento íntimo, de estar no esforço realmente sério de melhoramento pessoal, porque tudo isso será fator determinante para o êxito do desenvolvimento mediúnico dele. Tudo isso está interrelacionado. Bom, esse foi o último slide que eu separei. E tem aí uma parte que vocês gostariam de destacar no final. É bom. Quando ele nos esclarece aqui, excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, eles falando deles, eles são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Os tenros embriões vegetais de hoje serão árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas. E ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos para defender contra as perigosas malhas do vampirismo. Nos mostra a misericórdia de Deus está sempre, embora, como você disse, quem tem a consciência e o esclarecimento não deve estar caindo do erro. Não é? Mas mesmo aqueles que fazem como eles fizeram, sem ter a devida orientação, eles também não serão abandonados, e tudo que eles fizerem serão aproveitados, como muitos, né, não têm esse conhecimento e fazem de uma maneira errada, né, como a gente entende. E aí justamente a espiritualidade superior aproveita tudo, né? Ele acaba o capítulo com a palavra que é o título do próximo, que é o vampirismo. Vera chega e fala, olha, onde é que isso vai dar? Bem interessante. Tá certo, vamos para a prece, né?